Boa noite, queridos amigos e ouvintes da Rádio Eu Sou, da Rádio Recanto Caipira, da FM Areia Branca. Estamos juntos mais uma noite para mais um programa que eu considero muito especial, porque hoje nós vamos falar de um tema que creio eu que é muito doloroso para a maioria de todos nós, para a maioria de nós, né? Que é eu preciso ser amado. Nós temos essa necessidade de nos sentir amados, não é verdade? Nós temos uma necessidade tão grande de ser amado. E essa necessidade de ser amado, muitas vezes, é bem dolorosa, porque a gente não compreende de onde ela vem, como ela chegou até nós, mas ela está lá. Ela é real, e ela é tão real que toda hora causa um sofrimento tão terrível em nós que nós não conseguimos compreender. Eu quero dizer para vocês que estão aí no Instagram, eu estou aqui por estar, porque na verdade eu não faço programa pelo Instagram, eu gosto de fazer o programa pela rádio, mas alguma coisa hoje me trouxe até o Instagram. Inclusive eu deixei aí no story do Instagram que não teria live pelo Instagram, mas eu estou aqui. Então eu peço a vocês que baixem o aplicativo da rádio, porque o que eu vou falar aqui, com certeza vai ultrapassar o horário do Instagram e eu gostaria que vocês ficassem conectados comigo. Então migrem para a rádio, para que vocês possam ouvir na íntegra. Quem já tem uma cada vez mais pessoas sentindo essa dor de amar demais. Existem grupos de dependentes emocionais, eu mesma conheci um, porque eu tinha uma tia muito querida, que ela já partiu para a pátria espiritual e ela era dependente emocional. Ela era tão dependente emocional, meus amores, que ela fazia teatros e teatros e teatros para que o esposo não a deixasse. E nós, que tínhamos grande amor por ela, víamos aquilo com tanta tristeza, porque podíamos sentir no coração dela dor. O marido não.
porque ele não entendia que aquilo era uma doença, mas nós que estávamos de fora compreendíamos. Lá para vocês que estão aí no Instagram, eu estou também pela Rádio Eu Sou. O aplicativo você pode baixar pela Play Store. Eu até convido a vocês que migrem para a rádio, por favor. Porque lá tem coisas que não tem aí. Que vocês vão sentir uma paz incrível só de ouvir, diferente do Instagram. Por favor, migrem para a Rádio Eu Sou. Eu agradeço gentilmente a cada um de vocês. O aplicativo é na Play Store. Rádio Eu Sou. E para nós que amávamos essa pessoa dependente emocional, era horrível de ver. Às vezes causava até vergonha. Mas ela não sentia vergonha daquilo, porque era um sentimento que estava dentro dela, tão enraizado nela que ela não se dava conta de o quão ridículo muitas vezes ela fazia o papel. Mas era real. Mas era tão real e tão doloroso que parecia muitas vezes drama de novela mexicana, mas não era, era a vida real e é a nossa vida. Esse desejo intenso de querer amar e de ser amado e de amar mais o outro do que a nós mesmos chama-se dependência emocional. É quando nós projetamos uma expectativa, todas as nossas expectativas no outro, passando a depender do outro, até mesmo para se sentir feliz, para tomar decisões, até mesmo para se sentir amado. Eu vou botar uma mensagem aqui que eu acredito que acabou de chegar pelo telefone da rádio. E se alguém quiser enviar mensagem para o WhatsApp da rádio, por favor, o DDD é o 79, o número é o 99650-5763. Mas eu ainda continuo pedindo a vocês do Instagram, meus amores, migrem para a rádio. Por favor, migrem para a rádio. O aplicativo é na Play Store. O telefone da rádio é 99650-5763 e o DDD é o 79. Vamos ouvir a mensagem da Nena. Boa noite a todos, muita paz e luz. Já estou aqui, Thelma, já estou ouvindo você falando. Essa palestra vai ser maravilhosa como sempre, né? Gratidão, Nena. A Nena disse que já está ouvindo e já está ansiosa para ver o tema geral, porque ela acha que vai ser maravilhosa como todas as outras palestras que nós damos aqui no Espiritualismo TV. Então vamos lá. No fundo, aquela pessoa que ela é dependente emocional, que ela ama demais, ela sente muito medo de assumir responsabilidade sobre a sua própria vida, de tomar decisões erradas e de ser rejeitado ou rejeitada. Essa é a grande questão do dependente emocional, o medo de ser rejeitado. Existem grupos na internet, um grupo em especial que eu conheci há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, chamado MADA, que é Mulheres que Amam Demais. Foi tema até de uma novela da Globo, Mulheres que Amam Demais. E é uma situação dolorosa. Eu já vi casos de pessoas que quando o relacionamento está acabando, que a pessoa quer sair de casa, o outro se joga aos pés, segura as pernas da pessoa, sabe?
com a dor tão profunda dentro de si, implorando para não ser largado. É doloroso demais ver uma situação dessa. É muito doloroso. O medo da rejeição é algo tão doloroso, é algo tão terrível. Meu Deus, como dói, como dói. O João Vitor está mandando também mensagem para o celular da rádio. Belíssimas palavras, querida. Estou acompanhando com a minha irmã e minha mãe. Gratidão, querido João Vitor, gratidão. A namorada do João Vitor e a Maria das Neves, que está sempre conosco. Pois é, meu amor, é um tema que dói na alma, né? O medo de ser rejeitado. O problema é que este medo de ser rejeitado, ele pode tomar várias formas e se manifestar de outras maneiras, de várias maneiras, todas elas tentando evitar o abandono. Eu vou citar aqui algumas dessas formas que o medo da rejeição ele faz a criatura tomar: os ciúmes, a vitimização, o perfeccionismo, isolamento, o sentimento de raiva, entre outros. Todos esses mecanismos, eles são inconscientes e funcionam assim, mais ou menos dessa forma que eu vou dizer aqui. Vamos ouvir aqui o que os ouvintes da Rádio Eu Sou estão falando, porque estão mandando mensagens direto. Vou colocar aqui o óculos para a gente ler a mensagem de Aparecida, irmão do João Vitor. Boa noite, Thelma, eu sou a Aparecida. Minha mãe e eu já estamos ligados na Rádio Eu Sou. Abraço a todos da rádio. Obrigada a você, minha bela Aparecida. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês, meus amores. Obrigadas a todos vocês. No caso do ciúme, pelo medo da rejeição, é assim que a mente funciona. Do dependente emocional, ele pensa assim: se eu demonstrar ciúmes, provoco no outro um medo de me perder e isso vai fazer com que ele me dê mais atenção. A pessoa acredita de verdade que colocando ciúmes no outro, ele vai conseguir prender a pessoa. No caso da vitimização, a mente que nos aprisiona no medo, no terror, que a gente tem tanto falado isso aqui nos programas sobre a lei da atração. No caso da vitimização, a pessoa ela pensa assim: se ele ou ela sentir pena de mim, irá me acolher com mais afeto em sua vida. Vai me querer, não vai me deixar porque vai ter pena de mim. Eu sou um coitado, eu sou uma coitada. Nesse caso, eu já vi pessoas fingirem doenças graves para prender a pessoa ali com ela. Eu já vi pessoas dizer que tem câncer para que não fosse abandonado. Nós vimos isso também em uma novela da Globo. Eu não lembro o nome de novela. Eu não assisto novela, eu não gosto de novela. Para falar a verdade, eu não gosto da Globo. Eu não gosto de TV. Mas sou eu. E a mente nossa, ela vai produzindo coisas. Na situação do perfeccionismo, a pessoa que tem dependência emocional, ela pensa assim: se eu for a melhor pessoa, nunca serei abandonado ou abandonada. Dificilmente haverá substitutos à minha altura. Então ela começa a agir de uma forma perfeccionista dentro de casa. Ela cuida das coisas do outro com tanta perfeição, que é uma forma de prender ele ou ela
acreditando que aquela pessoa vai dizer: nossa, como é que eu posso deixar essa pessoa? Quem eu vou encontrar à altura dela? É doloroso como nós nos comportamos diante dessas situações. Como é doloroso, né? É muito doloroso. Mas a gente acredita de verdade nisso. E a gente vive isso. A Dirce está nos ouvindo na Rádio Eu Sou e ela diz: boa noite, muita paz a todos, amo vocês. Dirce, gratidão pelo seu carinho, pela sua atenção. Gratidão, minha amiga querida e amada. Na questão do isolamento, a pessoa, ela acredita que se ela pensa assim: se eu não me envolver com mais ninguém, não vou mais sofrer. Então ela não quer, ela foi deixada de lado, é assim que ela pensa, teve relacionamentos frustrantes, relacionamentos infelizes, de dor, na maioria das vezes por conta desse amor exagerado que ela tinha, mas ela agora resolveu não se preservar de não sofrer. Então ela se isola e ela acredita que funciona, mas não funciona. No sentimento de raiva, o pensamento é: se eu emburrar, sabe? Eu consigo manipular a situação a meu favor e receber afagos, receber carinhos, né? Se eu ficar com a cara fechada, a pessoa vai ficar me paparicando, vai ficar me perguntando: o que você tem, querido, querida? Por que você está assim? E qualquer migalha de atenção para a pessoa que é dependente emocional, nossa, é um livro. É um livro, é uma história. Então, tomados por esses sentimentos tóxicos, né? Algumas pessoas vão tentando driblar equivocadamente a rejeição. Tentam, mas não conseguem. Não há como controlar a rejeição. Está na mão do outro, né? E vamos aqui falar sobre os sintomas da dependência emocional, que ela se manifesta por meio de padrões de comportamento, e é importante conhecer os sintomas deste problema para saber identificar se você é dependente ou se convive com uma pessoa que é dependente. É muito complicado, é muito doloroso. A Urânia está mandando mensagem para nós. Vamos ler aqui a mensagem da Urânia. Boa noite, Thelma. Fala um pouco sobre quando você ama demais e o outro acha que você é objeto de posse dele ou dela. Como entender? E por que isso acontece se o amor é um sentimento mútuo de troca e cumplicidade? Eu vou falar sim, Urânia. Fica até o final conosco, porque esse programa nós vamos tratar exatamente isso que você está falando. Tá bem, meu amor? Fica ligada conosco. Então, os sintomas mais comuns da dependência emocional é a dificuldade para tomar decisões sozinho, mesmo as mais simples. Dificuldade de dizer não e discordar das pessoas por medo de ser rejeitado. Hábito de se colocar sempre em segundo plano e fazer tudo pelos outros, com o objetivo de sempre manter a pessoa perto, cada vez mais perto, e alimentar a dependência. Existe uma necessidade de estimular as outras pessoas, em qualquer tipo de atividade ou ação, pois não consegue ter movimentação para realizar suas próprias coisas. Então ela precisa ali
o tempo todo estimular outras pessoas a fazer aquilo que ela quer, porque ela não se sente feliz em realizar as próprias coisas sozinhas. É uma incapacidade de se sentir bem quando está sozinho, sabe? A pessoa não se sente bem quando está sozinho. É um ciúme exagerado e exigência de atenção exclusiva do parceiro. Urânia, a pessoa que ela tem sentimento de posse pelo outro é um dependente emocional. É uma pessoa que sofre muito e muitas vezes ela reage com agressividade. Então preste atenção nesse programa de hoje. Existe também uma falta de interesse por outras amizades, relacionamentos, né? Muitas vezes deixamos amizades de lado porque a gente quer ter só aquela pessoa, eu só posso dar atenção para aquela pessoa, eu só quero a atenção daquela pessoa e a gente se afasta de todo mundo. Eu conheço tantas pessoas que, por serem dependentes emocionais, ficaram casadas tantos anos, aprisionada no medo de ser rejeitado por aquela pessoa e se afastou de todos os amigos que tinha e acabou sendo abandonado e se viu só sem amigos. Porque ela rejeitou todos os amigos e agora ela era só. É muito doloroso isso. A Rita, boa noite, Rita querida. A Rita está dizendo: Thelma, estou ligada nesse assunto porque estou sofrendo desse mal. Rita, minha amada, então fica bem conectada. Eu sou terapeuta holística, terapeuta quântico, eu lido com energias das pessoas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem deixar mensagem aqui no celular da rádio ou mandar para o meu particular. É o DDD 799-8118-8811. A gente pode marcar uma consulta para a gente tratar desse assunto, que é muito necessário. Porque se a pessoa não consegue ajuda sozinho, o caminho é doloroso demais, né? Então, como eu estou dizendo aqui, nós não podemos ter um único relacionamento e acreditar que aquele relacionamento que nós temos, único, é o motivo e a razão da nossa vida, porque nós seremos abandonados. Quanto mais você quer prender a pessoa, mais a pessoa se afasta de você. Isso é um fato, isso é uma realidade. Quanto mais você quer aquela pessoa, mais aquela pessoa te rejeita. Quanto mais você foca nela de manhã, meio-dia, de noite, mais você vai ficar sem ela, porque ela não vai pensar em você, porque ela não vai te amar. A Dani está dizendo aqui: boa noite, Thelma, boa noite a todos, boa noite, querida Dani, fica ligada conosco. Maravilhoso tema. Nós temos tratado aqui sobre a lei da atração. Se você foca muito em alguma coisa, aquela coisa se potencializa, aquela coisa se torna real. Se você foca muito na insegurança, aquela insegurança vai se tornar real. Aquele medo vai ser concretizado. Quanto mais medo você tem de viver só, mais só você vai ficar. Você pode ficar com alguém temporariamente, mas isso vai parar, porque a pessoa vai te deixar. Ninguém consegue viver com ninguém que sufoca. Ninguém quer alguém doente do seu lado. Ninguém precisa adoecer por conta de outro. Então, quanto mais você fica querendo prender a pessoa, não importa o que você crie, não importa qual o teatro que você crie, não importa, não é maldade sua, mas isso é uma patologia, isso é uma dor, isso é uma doença. Quanto mais você cria uma história para aprisionar a pessoa perto de você, mais a pessoa vai ter horror a você.
E ela vai dizer isso pra você. Vai ter uma hora que ela vai te dizer: eu te odeio. Eu quero que você suma da minha vida. Eu já vi casos de pessoas. Outro dia, na internet, postaram uma cena dolorosa de dependência emocional de uma mulher africana, lá nesse país, na África. E o homem pegou a bagagenzinha dele, uma sacolinha assim minúscula. E ele subiu na moto, que já tinha um amigo esperando, e ele, para sair de casa, essa mulher agarrou nas pernas dele e ele chutava ela para ela soltar, mas ela chorava, ela gritava para ele não a deixar. E era tão doloroso aquilo. E ele subiu na moto e ela correu e se segurou nele. E o amigo avançou com a moto e ela caiu no chão, se arrastando, e foi rolando pelo chão. E a filha adolescente saiu atrás dela para ampará-la do chão. Mas ela ali, na dor dela, cega de dor, cega naquele relacionamento que já não existia provavelmente há muito tempo. Ela não se deu conta do ridículo que ela estava provocando na própria vida e quanto era doloroso para a filha assistir aquilo. Mas ela estava lá, naquela situação. Ela se sentia incapaz de ter vida sem aquela pessoa. E isso é uma coisa horrorosa, isso é uma coisa dolorosa. Boa noite, querido Isley. Boa noite. Então, essa incapacidade de planos pessoais que não envolve a outra pessoa é um fato. Todos os planos que essa pessoa tem envolvem aquela pessoa. Ela não consegue ter planos que não envolva ela, que não envolva o outro. Tudo na vida dela tem que envolver aquela pessoa que é o objeto do desejo dela. É uma insegurança no relacionamento e um hábito de ser possessivo e controlador. Porque essa capacidade de querer controlar a vida do outro nada mais é do que uma insegurança. É uma insegurança naquele relacionamento, então ela tenta controlar. Qual o horário que você vai sair, se é que você vai sair, porque muitas vezes até não quer que o outro saia, quer aprisionar em casa. Nós temos visto hoje em dia com essa pandemia, muitos homens querer aprisionar as mulheres e as mulheres se deixassem aprisionadas porque também são dependentes emocionais, elas não conseguem dizer não. E aí o homem diz assim: se você sair vai trazer a doença para dentro da nossa casa, para a nossa família, você não ama a nossa família, você não ama o seu filho, a sua filha. Então faz uma chantagem emocional porque quer manter a pessoa ali, presa nela. Isso é cruel. Mas o dependente emocional, ele se torna cruel, primeiro com ele, que traz tanta dor para a vida dele, e depois para os outros, porque quando você é cruel consigo, você é cruel com todo mundo que estará ali vivendo com você, porque sofre todos. O Isley está dizendo aqui que nós possamos perceber que não amamos aquilo que sufocamos, apenas possuímos isto. O amor é livre e liberta. Somos seres livres e devemos fazer os outros livres. Amar e deixar livre, pois será amor. Mesmo se não for seu, deixe livre. Seja livre. O problema, Wesley, é que a dependência emocional, ela está enraizada, ela já está naquela pessoa há tanto tempo que a pessoa nem se deu conta. Gente, eu tenho pedido para que as pessoas migrem para a Rádio Eu Sou. O aplicativo está na Play Store. Quem está no Instagram, a maioria já migrou para lá. Então, quem for chegando agora, se quiser migrar para a nossa Rádio Eu Sou, o aplicativo está na Play Store, eu agradeço. Mas se quiser ficar aí, fique. É porque o tempo do Instagram é reduzido, tá? Então, baixa o aplicativo da Rádio Eu Sou pela Play Store, para que a gente possa tratar desse tema tão fantástico, né? A pessoa também, Wesley, ela tem uma incapacidade de reconhecer seu valor.
ela se sente incapaz de reconhecer o seu valor. Ela sempre divide o mérito de suas conquistas com a outra pessoa. Por exemplo, tudo que ela consegue conquistar, ela fala para o outro: eu só consegui por causa de você, porque você está na minha vida. Se não fosse você, eu não seria quem sou. Isso é tão doloroso, sabe, Wesley? Porque as pessoas não percebem isso. Quem está no meio do furacão não percebe que está no meio do furacão. Quem está lá, no olho do furacão, não percebe, não consegue perceber essa incapacidade que a pessoa tem. Então vamos falar de causas dessa dependência, né? Ter consciência do que causa este problema, com certeza, é o primeiro passo para se livrar da dependência emocional e superar essa necessidade de suprir o vazio com o amor do outro. Você quer suprir um vazio que existe em você, um vazio existencial em você, e você quer suprir com a presença do outro, com o amor do outro. Uma pessoa que é emocionalmente dependente sente muito medo de errar e ser rejeitada por seus erros. Por isso ela não se sente capaz de tomar decisões sozinhas ou fazer qualquer coisa sozinha. Porque se ela errar, o outro não vai querer ela. É assim que ela pensa. Se eu errar, ele não vai me admirar, ele não vai me amar, ela não vai me amar, ela não vai me admirar, ela não vai me querer. Então ela não quer tomar decisões, ela quer deixar a decisão na mão do outro. Então ela está sempre perguntando: você acha que eu devo fazer isso? Você acha que está bom essa roupa, esse cabelo? Você acha que eu estou bonita, que eu estou bonito? Você acha que eu estou gordo, que eu estou magro, que eu estou velha, que eu estou nova? Isso é para os dois sexos. Esse é um traço muito comum em pessoas que foram super protegidas, gente, durante a infância, sabe? E cresceram dependendo de outras pessoas. O excesso de cuidado dos pais, né? Essa superproteção materna, principalmente, e muitas vezes paterna, acaba sendo projetado na vida adulta. E a tendência é que a pessoa que é dependente, a pessoa que passa por essa superproteção, dependa dos outros para reconhecer suas virtudes. Esse é o grande problema. E para realizar tarefas. Isso é uma coisa dolorosa, é uma coisa muito cruel. E os pais fazem isso com os filhos, não querem que os filhos saiam de casa. Tem cura, Rita? Rita está perguntando se tem cura. Rita, tudo na vida tem cura. Me procura. Se você confiar no meu trabalho, embora não conheça, mas me procura. Entre em contato comigo, amor. Tem cura sim, viu? É uma situação muito complicada. E os pais que não querem que os filhos saiam de casa, eu costumo dizer: se você já tem a maioridade e trabalha, vai morar só. Ah, mas eu não quero morar só porque minha mãe, meu pai... Você vai continuar sendo filho e sendo amado e dando amor, porque muitas vezes você mora com seus pais e você é tão aquém dos seus pais, nem liga para os seus pais, não dá a menor atenção, fica ali só para ficar de boa, para ter uma pessoa que cozinhe para você, que lave para você, que passe para você, que organize a roupa para você, né? Sugando a energia do outro. É uma dependência. É uma dependência. Você não consegue dar um passo na frente. Tem pessoas que são maiores de idade, mas parecem bebês tratados pela mãe. É como se aquela pessoa não amadureceu, e ela não vai amadurecer, e os pais não percebem que estão adoecendo seus filhos. Isso é tão doloroso. Pais, não façamos isso com os nossos filhos, porque nós vamos envelhecer e vamos partir, e os nossos filhos vão sofrer, ou na mão de um marido, ou na mão de uma esposa, porque ele vai querer que o esposo e a esposa ocupem o espaço
que você tinha e você não vai estar lá. E esse marido não vai querer ocupar esse espaço, porque ninguém pode ocupar espaço de ninguém. Essa mulher não vai querer ocupar aquele espaço e ela nem pode, porque ninguém tem esse poder. E esse filho e essa filha vai sofrer. Não faça isso, por favor. O Wesley está dizendo, compreendo. Tantas vezes enterradas dentro de si mesmas, tão distantes da sua essência. Verdade. A nossa essência é de amor e de segurança, sabe, Wesley? Mas estamos enterrados em nossas memórias, sufocados nas nossas memórias, nas memórias que vivemos nessa vida e em vidas passadas. E essas memórias nos causam tanta dor, porque elas dizem assim, você não consegue ficar só, você não pode ficar só, essa pessoa não pode te deixar. Olhe, veja quem é que está no telefone, provavelmente é outra pessoa. Então a pessoa começa a surtar. Wesley continua dizendo, nós precisamos entender que aceitar é um caminho de cura. Mas nós só conseguimos aceitar se a gente chegou no nível de compreender que todos os nossos relacionamentos fracassam. E que eu não consigo viver sem o outro. Quando você consegue compreender que você não consegue viver sem o outro, mas isso não é só de relacionamento amoroso entre homem e mulher, não. Mães dependentes de filhos, filhos dependentes de pais, amizades dependentes de outras amizades. Por exemplo, eu tenho amigos que eram dependentes de mim e tinham tanto ciúme quando eu arrumava uma amizade bacana, quando eu estava conversando muito com alguém, aquela pessoa se sentia tão chateada, sabe? E ficava com raiva de mim, porque queria que eu fosse propriedade particular, como se eu fosse um terreno, como se eu fosse um celular, um imóvel. Mas é assim que a pessoa pensa. E quando você dá atenção para o outro, aquela pessoa cria tanta história, tanta mentira, tanta dor dentro de si própria, para justificar alguma coisa que só está na cabeça dela. Então, para aceitar, precisamos compreender isso. Então, perceber que isso, como o Wesley está dizendo, perceber que isso não nos faz feliz e não nos deixa aceitar a felicidade dos outros. A vida se parece algo escuro e amargo, a dependência te faz aleijado. Todas as dependências nos tornam aleijado. Verdade. Sabe o bacana? O Wesley continua dizendo, sabe o bacana? Você está vivendo isso, mas você não é isso. Isso tem cura, meu querido irmão e irmã. Tudo tem cura, né? Isso é que é fantástico. Valorize-se. Faça uma lista com suas maiores virtudes, porque você tem virtudes e habilidade. Faça uma lista. Faça aí, Rita. Pega um caderno, uma folha de papel, para por alguns segundos e veja as virtudes que você tem, coisas que você sabe fazer, que é bacana, que geram admiração no outro, né? Que geram admiração em você, que você, poxa, eu sei fazer isso. Tá certo que ninguém enxerga, mas eu sei fazer. Sabe? Quais são as suas habilidades? Escreve quais são as habilidades. Você tem habilidade de escrever? Escreve, eu escrevo bem. Você tem habilidade de ler e diz, eu leio tão bem, e começa a buscar livros incríveis que vão te levantar. Se você tem habilidade de costurar, de cozinhar, habilidade de ouvir o outro, porque muitas vezes sua habilidade é de ouvir o outro. Se você tem essa habilidade, coloca lá. São dicas para superar a dependência emocional. Valorize-se. Valorize-se. E veja quantos recursos você tem para realizar tudo o que deseja sem precisar de outras pessoas. Perceba que você pode se amar da mesma forma que consegue amar o outro. Na verdade, o Cristo já falava sobre essa dependência, né? Amar ao outro como a si mesmo. Então você só pode amar o outro quando você consegue se amar
E quando você diz eu não me amo, mas eu amo tanto essa pessoa, eu preciso dessa pessoa, não é verdade, meu amor. Não é. Perceba que você pode se amar da mesma forma que você consegue amar o outro. O auto-reconhecimento. Reconheça cada conquista, cada acerto e cada passo que você dá. Comemore que você hoje não ligou para aquela pessoa que te rejeitou e te deu vontade de ligar. Eu vou ligar. Comemore e você diz, eu não liguei. Existe o grupo de alcoólicos anônimos que diz, o primeiro gole que você dá, você já fracassa. Então você tem que o tempo todo estar no presente, no agora, se policiando agora. E vem a vontade de você ligar para a pessoa e você diz, não, eu não vou ligar. Eu vou vencer. E vou colocar aqui 2 horas, eu não vou ligar. E conta no relógio, cronometra, eu não vou ligar. Eu vou atrás da pessoa. Não, eu não vou. Eu juro, eu não vou, eu não preciso ir. Eu tenho que me curar, eu vou vencer. E aí vem aquele desejo de dizer assim, quando a pessoa chegar, eu vou cheirar a roupa dela, eu vou cheirar ela. Não vou. Eu não preciso disso, meu Deus, eu não preciso disso. Isso é horrível, eu não vou fazer isso comigo. Esse é o auto-reconhecimento. Isso são conquistas que você faz. E parabenize-se por isso. Wesley está dizendo, a dependência diz para você que a sua vida não prossegue sem A ou B. Perceba que a sua dependência tão pouco tem a ver com quem de fato você é. Se encontre consigo mesmo. Você conhecerá a pessoa mais incrível do mundo, joia rara. O que você faz por você? É uma pergunta que Wesley faz. Se ama e será capaz de transbordar amor. Verdade. O que a dependência diz para você, não ouça. É apenas a sua mente mentindo para você, querendo te pregar peças. É a sua mente mentindo para você, não aceite o que sua mente diz. A sua mente está mentindo, você consegue sempre. Aos que estão entrando agora pelo Instagram do Espiritualismo TV, eu estou pedindo que migrem para a Rádio Eu Sou, no aplicativo da rádio, na Play Store. Porque pela rádio vocês vão ver coisas que não conseguem ver pelo Instagram, tá bem? Então eu peço que vocês migrem para a Rádio Eu Sou. Gratidão. O aplicativo é na Play Store. Então comemore cada conquista sua. Cada vez que você diz bem assim, nossa, hoje eu não fiz isso. Hoje eu não peguei o telefone dele ou dela para ver as ligações. Hoje eu não fui atrás. Meu Deus, que maravilhoso. Eu consegui. Isso é incrível. Porque você é eficiente e você é capaz. Faça uma lista com as coisas que você gosta de fazer sozinho ou que pelo menos gostava antes, né? Antes de conhecer essa pessoa, o que era que você gostava de fazer sozinho? O que era que você gostava? Ô Pati, qual é o seu celular? Se for da Apple, coloca lá na loja da Apple lá, Rádio Eu Sou. Rádio Eu Sou. Ou então, baixe a Rádiosnet. Rádiosnet. O aplicativo da Rádiosnet. Rádiosnet.com. E aí você vai colocar lá, Rádio Eu Sou, Pati. E vai estar lá. Pela própria Rádiosnet você vai ouvir a nossa rádio, Rádio Eu Sou, tá? Eu vou pedir para o Val entrar em contato com você agora e te mandar o link do aplicativo da Rádiosnet, Pati. Eu te agradeço, meu amor. Eu te agradeço pelo teu carinho e tua compreensão. Então faça uma lista das coisas que você gostava de fazer sozinho, sabe? Antes de conhecer essa pessoa.
Rita, você disse que você não está ouvindo mais. Eu não sei por que você não está ouvindo mais. Você tem o telefone do Val? Entre em contato com o Val pelo WhatsApp, por favor. Tá? Então, o Wesley está dizendo aqui, lembre-se que dependência não se destrói, se constrói. Tem amor pelo teu processo. Fala muito em amor, porque tudo é amor e vibra nisso. Só o amor cura e liberta. Só o amor constrói. Essa é uma grande realidade. Vocês estão ouvindo o chiado de chuva? É fantástico isso. É maravilhoso vocês poderem ouvir a música da chuva caindo. Nossa, que brilhante. Né? Eu sei que antes de você estar com essa pessoa, você fazia coisas sozinho. Você conseguia fazer muitas coisas sozinhos. E agora você não consegue mais. Porque você acredita sinceramente que você só consegue fazer com essa pessoa. Mas isso é uma mentira. Você não precisa. Você tem a condição e você tem a capacidade de fazer tudo sozinho. Então goste de estar na sua companhia, sinta amor em estar na sua companhia. Sinta que você é suficiente para a sua felicidade e que as outras pessoas apenas lhe completam. Confie em suas decisões, confie, seja confiante. Mas eu não consigo, consegue, meu amor, consegue, pratica. É cada segundo da sua vida que é uma prática. Você é a única pessoa que sabe o que é melhor para a sua vida, não é o outro. Mas só você é capaz de saber o que é melhor para a sua vida. Quando você busca a opinião do outro, na verdade está procurando apenas aprovação. Mas quem foi que lhe disse que você precisa de aprovação? Você não precisa de aprovação. Você não precisa de aprovação. Vamos ver aqui. Alguém mandou mensagem. Nena disse, eu estou sim, maravilhoso, chuva. Nena está ouvindo o barulho da chuva. Nena querida, é maravilhoso ouvir o barulho da chuva. Você sabia que a água, ela consegue limpar as nossas memórias? Ela consegue. Ela consegue. O Val está dizendo que a rádio está ok. Então não é problema na rádio, Rita. Então, não busque aprovação. Não tem necessidade de você ser aprovado por ninguém. Você não está fazendo um teste na sua vida para ser aprovado. E nem precisa ser selecionado, nem selecionada. Quando precisar tomar uma decisão, o melhor a fazer é imaginar qual conselho daria a um amigo que está na mesma situação que você está. Se alguém estivesse passando por isso e fosse maltratado com o companheiro, com a companheira, e você estivesse passando por isso, e aí alguém chega para você e diz, olhe, Eurânia, eu passo por isso, qual o conselho que você diria para sua amiga, para o seu amigo? Então, siga esse conselho. Siga esse conselho. Eu tenho certeza que você não vai dar mau conselho para seu amigo, nem para sua amiga. Vai dizer, olhe, você tem que ficar assim, submisso, aceitar isso, porque a vida é assim mesmo. Não, isso é cruel. Você não quer isso para você, então você não vai querer isso para o outro. Né? Seja menos autocrítico, sabe? E aprenda a lidar com os seus erros. Afinal, todas as pessoas cometem erros. E é justamente isso que nos torna humanos. Eu tenho visto muitas pessoas serem frias e achando que está com a consciência expandida. Ela está equivocada. A Nena está dizendo, eu te amo tanto, você é maravilhosa, que palestra maravilhosa, a rádio está ótima, eu te amo, Nena, eu te amo de verdade, você sabe disso. As pessoas têm confundido muito expandir a consciência
e acreditar. Gente, eu tenho pedido para quem está entrando aí pelo Instagram que baixe o aplicativo da nossa rádio na Play Store, Rádio Eu Sou. Porque todas as minhas palestras eu dou mais pela rádio, é raro eu dar pelo Instagram. Hoje foi um caso à parte, mas a maioria das pessoas estão migrando para lá. Porque pela rádio tem coisas que no Instagram não vai poder estar, tá bom? Então eu queria que vocês migrassem para lá. A Paty está falando alguma coisa ali que eu vou pedir para o Val conversar com a Paty. Paty, eu vou pedir para o Val conversar com você. E o Val vai me dizer. Manda áudio para mim, Paty, por favor, manda áudio para mim pela rádio. Você tem o telefone da rádio? Nós somos humanos e nós erramos, e isso é normal. Nós não temos que nos punir, nem deixar que ninguém nos puna, porque não somos do jeito que a pessoa gostaria que fosse. E a pessoa não é do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. Então nós não precisamos nos culpar e nem culpar a ninguém por isso. Mais uma vez eu peço a vocês que migrem para a rádio, porque na rádio vai ter coisas que eu não vou poder colocar aqui no Instagram, tá bem, meu amor? O aplicativo da rádio. Você pode baixar também a Radiosnet. E aí você procura lá na Radiosnet, na barrinha de pesquisa, Rádio Eu Sou, e baixa o aplicativo. Gratidão. Então pare de buscar a perfeição. Sempre dê o seu melhor, em vez de querer ser o melhor. Você não tem que querer ser o melhor, mas você vai dar o seu melhor, que é uma diferença muito grande. Você querer ser o melhor, isso é a sua vaidade, isso é o seu ego. E quando você dar o seu melhor, essa é a sua parte divina, é a parte luz que habita em você. Então dê o seu melhor, faça apenas aquilo que você consegue fazer. Não se culpe se você não faz aquilo que o outro tanto deseja, não importa. Não está em você, não é você. E eu tenho falado muito sobre isso, hoje eu falei isso com o Val. A Nena está me dizendo assim, Thelma, fala para eles que é maravilhoso ouvir pela rádio. Eu amo ouvir pela rádio. Gente, então ouça pela rádio. A Nena está dizendo aí. O Val tá no Instagram, avisando as pessoas, conversando com as pessoas pelo Instagram aí, para que a gente possa migrar para a nossa rádio, né? Que maravilhoso, Rita, fica conosco, querida amiga querida. A Dani está dizendo que lá em Aracaju está chovendo. Eu tenho visto muitas pessoas dizer bem assim, olhe, eu acredito que quem gostar de mim, maravilhoso, quem não gostar que se dane, coma menos. Isso não é expandir a consciência. A expansão da consciência, ela se dá com o amor, e o amor é compaixão. É você ver que o outro sofre de alguma patologia emocional, e quando você tem essa consciência expandida, você não recusa a amizade de alguém que é um dependente emocional. E nós temos muitos amigos dependentes emocionais, que querem a sua atenção a qualquer custo, e mente, e forja, e fala coisas horrorosas, cria histórias, mas tudo isso porque ele quer apenas atenção, porque é assim que ele acredita que funciona, embora não funcione. Mas nós que acreditamos que expandimos a nossa consciência, ela só foi expandida se você tiver compaixão. Nós vivemos em um planeta onde existe a necessidade de uma família, de pessoas estarem unidas a outras, para que possamos ter compaixão, desenvolver a compaixão, porque é a compaixão que nos faz expandir a nossa consciência. Existem mundos, como disse a Sofia ontem à noite para mim. Sofia é um espírito maravilhoso que eu vejo, e que nesses anos todos que eu tenho de vida, eu só visualizei a Sofia e conversei com ela apenas 4 vezes. E a Sofia ontem veio para mim
me falar algumas coisas maravilhosas que eu precisava tanto ouvir. E é por isso que eu resolvi fazer esse programa hoje dessa forma. Então, existem mundos realmente, planetas habitados, desconhecidos da humanidade terrena, porque nós não sabemos tudo, aonde lá não precisa ter famílias, porque todos são uma família só. Todos se amam, mas nós aqui não conseguimos amar todos. Então é colocado pessoas no mesmo ciclo familiar, no nosso ciclo de amizade, para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a sentir a dor do outro e com a dor do outro não tomar a dor para nós, mas perceber que com o nosso amor nós podemos curar o outro. E a gente tem o mau hábito de dizer bem assim, mas a pessoa não quer ajuda, então eu não posso ajudar. Você não expandiu sua consciência quando você fala isso. Porque quem expandiu a consciência compreende que você tem o poder de ajudar aquele que não quer ajuda. Nós temos praticado o Ho'oponopono aqui direto, e o Ho'oponopono nos ensina sobre isso. Você pode ajudar qualquer pessoa a se libertar, seja do que for, através do Ho'oponopono, através das quebras de contratos, através de tantas ferramentas maravilhosas que aqueles que expandiram a consciência já fazem uso dela e de forma contínua e constante, né? Diária até. Então, vamos procurar entender o que é expandir a consciência antes da gente começar a falar que expandimos a consciência e não temos paciência com nada. Quem expandiu a consciência tem paciência sim. Se você se sente tão dependente a ponto de sufocar a própria individualidade e não conseguir enfrentar a vida sem o outro, o ideal é procurar ajuda profissional. Então eu aconselho a você que procure um terapeuta quântico. Não vai procurar tantos médicos que muitas vezes você vai se dopar tanto, vai tomar tantos remédios, a não ser que seu caso seja tão grave. Mas eu assim mesmo eu não aconselho. Porque você vai sair de uma dependência emocional e vai se tornar um dependente químico. Que isso é uma coisa terrível. A Rita está perguntando, relacionamentos assim tende ao fracasso ou pode ter jeito? Não, tende ao fracasso. Sempre são fracasso. São fracassos eternos. Enquanto o dependente emocional não se cura, todos os relacionamentos dele são fracasso. Porque ele não consegue compreender que ele é capaz de viver só. E quando ele consegue começar a viver só, vai chover de pessoas querendo viver com ele, porque ele cria uma energia diferente, uma energia poderosa, mas muito poderosa. Então ele atrai pessoas para a vida dele. Acredite, fazer terapia pode ser muito libertador. É muito libertador. E nós precisamos compreender isso. Sejamos luz nas nossas vidas. Sejamos luz nas nossas vidas. Eu peço a cada um de vocês que estão nos assistindo que divulguem o nosso trabalho, que vai estar também, esse vídeo que eu estou gravando vai estar lá no Espiritualismo TV, no canal do YouTube. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Nós queremos que o nosso canal seja monetizado, o nosso canal é novo e ainda não tem 1000 inscritos e nós queremos ter 1000 inscritos para ele começar a ser monetizado. Porque com essa verba da monetização, nós vamos pagar oftalmologista para as pessoas que não podem pagar. E nós vamos nos empenhar em ajudar pessoas para não perder a vista. Porque se a pessoa tem uma autoestima baixa e ela tem dificuldades de ver, infelizmente, ela vai... Infelizmente, ela vai sofrer mais ainda com a dependência dela. A autoestima dela vai ficar pior e pior e pior.
Então a gente sabe que pode ajudar as pessoas. E me procurem, vocês que têm problemas de vista, me procurem, porque eu vou indicar uma pessoa que está revolucionando a medicina oftalmológica, apenas com exercícios para você não perder sua visão, ou com glaucoma, ou com catarata. E mesmo que você já tenha, não importa quantos anos você tenha, esse quadro pode ser revertido. E nós estamos trabalhando nisso. Então, gratidão, Wesley. Gratidão a todos vocês que mandaram mensagem para a Rádio Eu Sou. Gratidão a cada um de vocês pelas suas vidas. Gratidão mais uma vez. Que o universo nos abençoe. Vai lá no nosso canal Espiritualismo TV, e você que está assistindo aqui pelo YouTube, coloque aí o seu joinha aqui embaixo. Coloque o seu joinha. E clique aí para se inscrever no nosso canal. Isso é incrível. Isso é libertador. Quando nós nos curamos, nós curamos o mundo. Wesley acabou de postar isso. Porque nós somos fractal de Deus. E quando nós nos curamos, nós temos o poder de curar o mundo, o universo, através de nós. Eu te amo de verdade. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão pela sua vida. Gratidão.